Qual que é a vantagem de você levar o autoconhecimento para dentro da sua empresa? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Eu acredito, e aí eu tenho que puxar, a sardinha para o meu lado, eu acredito assim, profundamente pela minha experiência, pelo meu trabalho com meus clientes, que a ferramenta, talvez a mais poderosa de todas, que pode ajudar você a transformar a sua empresa é o autoconhecimento. Quando você leva o autoconhecimento para a sua vida pessoal, você que é o diretor, ou diretora da empresa, quando você leva o autoconhecimento para dentro da sua vida, você consegue ter mais clareza do seu propósito, você consegue ter mais clareza em que direção que você vai, você consegue ter mais sabedoria para não abrir uma empresa sem ter uma reserva, você consegue ter mais clareza se aquela empresa que você está abrindo, se ela está mais ligada ali no seu íntimo, no seu propósito ou não. Então, uma série de decisões que você vai tomar, você consegue inclusive melhorar aonde você põe o pé, se você pega aquele dinheiro no banco, se você não pega, se é o momento de fazer esse ou aquele investimento. E isso tudo está ligado no seu autoconhecimento. Quando você estende essa ferramenta para os seus colaboradores, quando você teve uma boa experiência com o autoconhecimento, você colheu resultados, o empresário, eu percebo isso nitidamente. Quando eu trabalho com o empresário e ajudo ele a perceber mais o eu interno, olhar mais para dentro e tomar as decisões olhando mais para o interno, para os pontos fracos, os pontos fortes, para as qualidades, para a mudança de atitude, para a mudança de comportamento, ele consegue olhar a empresa com um pouco mais de humanidade. Porque na hora que ele olha para o colaborador, ele não enxerga mais aquele colaborador que é só uma despesa. Ele enxerga ali um ser humano que tem um monte de qualidades, que tem um monte de dificuldades, igual ele tem também, e isso humaniza mais a relação dele com o funcionário. Então, ele passa a olhar o funcionário, o colaborador, de uma outra maneira. E isso é muito interessante, porque na medida que ele começa a olhar com outro olho e ele se abre para levar o autoconhecimento também para o outro, para aquele colaborador, ele percebe assim, não só nele, mas ele começa a perceber o seguinte: bom, se eu levo para dentro da minha empresa mais essa ferramenta do autoconhecimento, aquele meu colaborador que está com determinadas dificuldades familiares, que tem um filho drogadito, que tem um pai com Alzheimer, que tem uma esposa que é alcoólatra, que tem, às vezes, um problema de endividamento financeiro. Então, se eu levo o autoconhecimento para ele como um alimento, como uma ferramenta, esse colaborador começa a melhorar em casa com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, com os amigos. Ele começa a melhorar a relação dele com o dinheiro. E isso tudo traz benefício para quem? Traz o benefício para o próprio colaborador, consequentemente para a própria empresa. Então, dentre todas as ferramentas que existem hoje no mercado, 5S, Kanban, Kaizen, todas as ferramentas que existem hoje no mercado, a ferramenta que realmente é uma alavanca de mudança, de transformação, é o autoconhecimento. Não existe uma outra ferramenta que consiga provocar tanta mudança dentro de uma empresa igual o autoconhecimento. Então, eu sempre tenho feito esse convite para você que é empresário conhecer melhor ou conhecer mais essa ferramenta, porque é a ferramenta que vai te ajudar a alavancar faturamento, que vai te ajudar a minimizar seus custos, que vai te ajudar a levar a sua empresa para um outro patamar. Porque quando você muda uma empresa de nível, quando ela sai de um patamar de pequena empresa para média empresa, não é o resultado desse crescimento de pequeno para médio, não é mudar a categoria de faturamento.
o que faz com que aumente o faturamento é o comportamento. Dentro da empresa, a gente tem o hábito de olhar para o fluxo de caixa, para o financeiro, para os números e esquece que o que provoca o aumento do faturamento ou o que provoca a redução do custo é o comportamento, é a mudança do comportamento. E o que ajuda a gente a perceber o comportamento é o autoconhecimento. Então, primeiro é o autoconhecimento, depois a mudança de comportamento, depois o resultado dentro da empresa. É em cascata. Então, não é o resultado. Se você está com um problema de fluxo de caixa, se você está com um problema no financeiro, você não tem que atuar no financeiro. Você tem que atuar no comportamento. Porque é o comportamento que altera o financeiro. Eu entendi isso melhor com a psicologia, que me ajudou a entender a economia. Porque eu sou economista e psicólogo, mas eu entendi a economia depois que eu formei em psicologia. Porque eu entendi que a economia são comportamentos humanos. E seja macroeconomia ou microeconomia, é comportamento humano. Então, se você quiser mudar a sua empresa de patamar, você precisa agir na mudança comportamental. Agora, o que que provoca a mudança comportamental? É o que está antes. E o que está antes é o quê? É o autoconhecimento. Então, autoconhecimento significa lucro também. Aliás, é a ferramenta que altera o lucro da sua empresa. Ok? Então, um grande abraço, um ótimo dia, muita paz.